com Eduardo Borgo. Borgão chegando por aqui, né, para me ajudar nessa reta final de jornada. Já já tem Osmar Terra. Borgão, eu primeiro te agradeço, irmão, por ter aceito o meu convite. Olá, boa tarde, Pitori, boa tarde a todos que nos acompanham. É sempre um prazer. Estava aqui por perto, a hora que ligou, um belo convite. Obrigado. Eu que agradeço. Borgão, te ouvi sobre a prisão do Fernando Collor de Mello, né? Porque a gente já conversou ao longo da semana sobre uma semana bastante difícil para o Brasil, né? Mas aí amanhecemos com a prisão de um ex-presidente, né? Pavimentando o discurso, a narrativa de que ex-presidente não tem vez no Brasil, a gente prende mesmo, cortina de fumaça diante do escândalo do INSS, da notificação da oficial de justiça. Qual a tua leitura de uma lava-jato que, nesse caso, vale, Borgo? Pois é, né? Sem querer aqui defender o Collor, muito pelo contrário, até porque ele já deveria ter sido preso lá atrás, há muito tempo. Só que estranhamente, né? Um réu da Lava Jato. Lava Jato, olha, ressurgiu, Pitoli. Até então, o Supremo achou que havia uma perseguição enorme, né? Dos procuradores, do juiz Sérgio Moro, mas pro Collor vale a Lava Jato, pro restante não, né? Para quem estava condenado em várias instâncias, preso, volta a ser presidente do Brasil, né? Que, de acordo com o então Procurador-Geral da República à época, o Lula era o chefe da organização, mas ele virou presidente da República. E o Collor, porque apoiou o Bolsonaro, né, fez um apoio, ainda que indireto ali, esse aí vai para a prisão. O que o mecanismo quer, Pitolio, eu vou falar aqui o mecanismo de uma forma geral para não individualizar, até porque nós vivemos uma ditadura enorme, né, uma perseguição muito grande, mas o mecanismo quer a morte do presidente Bolsonaro. Tá? O mecanismo tentou matar o presidente Bolsonaro com uma facada, por vontade divina não conseguiu, e agora eles perseguem o Bolsonaro. A prisão do Collor nada mais é do que um balão de ensaio para dizer que eles prendem ex-presidente também, e provavelmente o Collor, diferente do Luiz Inácio Lula da Silva, que ficou num hotel ali 3, 4 estrelas, né, com visita íntima, tomando o que ele gostava de tomar, enfim, tirou férias um tempinho para descansar. Ao contrário disso, ao que tudo indica, o Collor irá para a Papuda, tá? Isso aí eles abrem caminho para prender o presidente Bolsonaro, que em breve, eu acredito que infelizmente o mecanismo avance para uma prisão do presidente Bolsonaro, colocando o presidente Bolsonaro, a intenção do mecanismo de colocá-lo na Papuda para que ele seja assassinado, tá? Essa é a intenção, nós temos que deixar muito claro. Uma falha do brasileiro, do Brasil, até daqueles que estão acompanhando, que estão cientes do que está acontecendo, é acreditar que num golpe, numa ditadura, existam regras, né? E não tem regras. O mecanismo não vai recuar, porque um recuo daqueles que rasgaram a Constituição representa ali cadeia, representa penalização de várias entidades, de várias estruturas. O mecanismo no Brasil, a podridão, a roubalheira, ela está exposta. Até por isso, né, o grande ódio ao presidente Bolsonaro, porque o Bolsonaro revelou, ele trouxe luz à situação e hoje nós sabemos quem são os ladrões, quem são os membros de organização criminosa. Hoje nós sabemos os interesses que o mecanismo tem, inclusive no crime organizado. Está muito claro, tá? Está estampado no Brasil quais são os interesses. Quer dizer, a verdade foi liberta, né? Nós temos essa noção. Então, por isso, a raiva contra o presidente Bolsonaro e, por outro lado, o medo do Bolsonaro voltar à presidência, né? É o grande líder, o maior líder vivo no Brasil e acredito que um dos maiores, se não o maior líder da história brasileira, o presidente Jair Messias Bolsonaro. E toda essa roubalheira, essa podridão, né, que está enraizada, que está grudada nas estruturas do Brasil. Hoje eles temem a volta do presidente Bolsonaro, assim como aconteceu nos Estados Unidos, tá? Então a intenção, a minha análise, tá? O desenho que eu faço disso aí é que eles estão preparando o terreno para prender Bolsonaro e, uma vez preso, trabalharem para assassinar o Bolsonaro dentro da cadeia. Agora, Borgo, são cara de pau, hein? A Lava Jato vale agora, né? Processo lá de 2015, provas de 2015, agora vale, mas que cara de pau. Perderam a vergonha, né, Bogo? Não tem mais nenhum pudor, né, do ponto de vista ético, técnico, né? Isso aí já ficou para depois, né, Bogo? Pitoli, eu não vejo mais como questão de ética, de cara de pau, já não é mais questão disso, é questão de sobrevivência. Tá? É um bicho acuado, eles sabem o que está acontecendo no mundo. Ontem nós tivemos, acho que um deputado do Europarlamento, né, um polonês,
que protocolou, está protocolando uma resolução para aplicação de penas aos ministros da Suprema Corte nos Estados Unidos para vir a lei Magnitsky e óbvio, né, o presidente Bolsonaro sendo eleito novamente, né, porque não disputaria a reeleição, caso aconteça o que aconteceu na Venezuela, onde os Estados Unidos exigiu com o Biden, né, e não com o Trump, que a oposição pudesse disputar as eleições e a votação, né, uma votação séria, não com maquininhas, como forma dos Estados Unidos reconhecer as eleições na Venezuela. Caso isso aconteça aqui, seria um duro golpe. E essas pessoas, Pitoli, não é mais questão de ética, de vergonha na cara, não existe mais, é questão de sobrevivência e eles não têm mais limites. Por quê? Porque não tem o duplo grau de jurisdição. Os juízes de primeira instância, juízes togados, eles pensam, repensam antes de dar as decisões, porque eles sabem que serão reanalisadas por tribunais, né? No caso de uma primeira instância, teria a reanálise de um Tribunal de Justiça, depois do Superior Tribunal de Justiça, depois do Supremo Tribunal Federal e até os atos ali administrativos pelo Conselho Nacional de Justiça. No Supremo não tem o duplo grau de jurisdição, é um tribunal de exceção, que conta, inclusive, com a subserviência de algumas entidades que deveriam zelar pela democracia e pelo Estado de Direito, mas não estão só acovardadas, tá? São omissas mesmo, com interesses pessoais, financeiros, rabo preso. O que vigora em cima, nós estamos vendo o que está acontecendo com o Hugo Mota, que até então, lá atrás, ele defendia pautar o projeto da anistia, depois tem um jantar com alguns ministros do Supremo, ele muda completamente de ideia na mesma semana que a Polícia Federal faz uma operação na casa do pai dele, lá em cima do pai dele, que era prefeito, uma operação que vinha tramitando há 2, 3 anos, tá? Tá muito evidente. O senador Magno Malta, o deputado Eduardo Bolsonaro, deixou claro que há uma chantagem em cima do presidente da Câmara, e enquanto grande parte da imprensa está comprada, né, está corrompida com dinheiro público para trabalhar a favor desse golpe que foi dado. Então, o nosso erro, talvez, seja minimizar os efeitos da ditadura e do golpe. Eles não vão recuar, não tem limite, sabe? Eles vão prender quem tiver que prender para se safarem de uma cadeia e infelizmente, pessoas inocentes irão morrer tendo essas pessoas do mecanismo, esses ditadores, sangue nas mãos. É assustador o que está acontecendo, não tem mais limite, passou de todos os limites, mas seria uma falha nossa a gente imaginar que há alguma regra, alguma ética, algum receio dessas pessoas em fazerem o impossível e o inimaginável, tá? Eles não terão limites, eles irão prender, eles irão perseguir quem tiver que ser preso, ser perseguido, porque senão eles sabem que eles irão para a cadeia. Que eles serão presos, que eles irão pagar um preço muito caro pelo que eles estão fazendo com o país, isso é questão de tempo, né? Não é se irão pagar, eles irão pagar. Mas até isso acontecer, eu não sei quantos inocentes ainda serão presos e quantos serão assassinados.